delongas, eu quero convidar você agora a abrir sua Bíblia no livro do Apocalipse. Pegue sua Bíblia aí, abra no livro do Apocalipse. Eu quero que você abra no capítulo 12 de Apocalipse. E nós iremos ler aqui 2 versos em Apocalipse capítulo 12. Apocalipse capítulo 12, vamos ler ali primeiro o verso 17. Eu sei que vários de vocês que estão aqui assistindo essa live são especialistas no Apocalipse. Vários de vocês já estudaram muito Apocalipse. E quem conhece o Apocalipse sabe que o capítulo 12 do Apocalipse é um resumo da história do grande conflito. Um resumo da história entre o bem e o mal. E nesse capítulo, o verso 17, que é o versículo final, ele fala acerca da última batalha, da última luta, da última guerra que haverá do bem contra o mal. Mas antes de ler esse texto, enquanto você abre aí, eu quero só interagir aqui um pouco com as pessoas que estão na nossa live aí no YouTube. Eu estou vendo aqui a Andréa Carine, o Isael, o Alex, Dionata, estou vendo também Eduardo, Jusileide, Almir, José, Daiane, que Deus abençoe você, todos vocês aí que estão conectados agora, assistindo com a gente esse culto especial. Então vamos ler o versículo 17, preste atenção. E irou-se o dragão contra a mulher, e foi pelejar, fazer guerra, com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E se pôs em pé sobre a areia do mar. Esse texto fala acerca do último conflito, da última batalha, dos últimos investimentos de Satanás contra o povo de Deus. Querida amiga e querido amigo que me assiste nessa manhã, as últimas páginas do grande conflito entre o bem e o mal estão agora sendo escritas e você faz parte dessa história. Esse texto aqui revela contra quem o grande inimigo de Deus está focando seus ataques nesse tempo final. De acordo com o texto bíblico, os ataques de Satanás estão voltados contra um povo que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Para quem é estudioso do Apocalipse, sabe o que é o testemunho de Jesus. E quem não sabe, vou referenciar. Se você abrisse sua Bíblia em Apocalipse 19, verso 10, você encontraria que o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Ou seja, de acordo com esse texto bíblico que nós estamos lendo aqui, o povo de Deus, fiel a Deus, no tempo final, teria 2 características principais. Em primeiro lugar, guardaria os mandamentos de Deus. Não 9, não 8, não 7, mas os 10 mandamentos de Deus. E além disso, teria dentro de si a manifestação do dom profético. Não há nenhum outro povo que na profecia se enquadre tão completamente nesse quadro descrito aqui, como os adventistas do 7º dia. Como povo de Deus, nós guardamos os seus mandamentos. Como povo de Deus, recebemos dentro da nossa igreja a manifestação do dom profético através de Ellen White. E isso significa para nós que no tempo em que nós estamos vivendo, Satanás concentra seu ataque contra nós. Ele dedica sua atenção especial a destruir a fé do povo de Deus. Ele quer destruir nossa família, ele quer destruir nossa fé, ele quer fazer com que nós percamos nossa confiança em Deus. Tudo isso está revelado aqui nesse texto que nós acabamos de ler. E eu sei que você também sabe que o Apocalipse usa algumas simbologias. Por exemplo, aqui fala que irou-se o dragão contra a mulher. A mulher, você sabe, é a igreja, símbolo da noiva de Cristo, da noiva do Cordeiro. Há também um outro símbolo aqui, que é o dragão. E nós somos rápidos em identificar que o dragão é o arqui-inimigo de Deus e também nosso arqui-inimigo, Satanás. Mas a pergunta que eu quero te fazer é a seguinte: como é que nós, adventistas do 7º dia, sabemos que o dragão aqui do texto é Satanás? Ora, nós sabemos porque a Bíblia diz que o dragão é Satanás. Mas a pergunta que eu te faço agora é: onde é que a Bíblia diz que o dragão é Satanás? Nesse mesmo capítulo que nós estamos lendo. E eu quero convidar você para ler comigo o verso 9, onde nós encontramos essa resposta. O verso 9 diz o seguinte: e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Eu não sei se você prestou atenção aqui, mas no momento em que Deus vai explicar para nós, povo remanescente, povo que vive no tempo do fim, no momento em que Deus vai nos explicar quem é o inimigo que está lutando contra nós nesse tempo final, Deus não é claro e direto.
Ele não fala diretamente assim, olha, o dragão é Satanás. Não. Ele dá uma resposta com uma informação adicional. Ele diz assim que o dragão é a antiga serpente chamada Diabo e Satanás. Quando Deus fala para você aqui no verso 9, que o dragão que luta contra nós hoje é a mesma antiga serpente, de que momento da história bíblica você se lembra? Certamente do momento onde ocorreu a queda de Adão e Eva lá no Jardim do Éden. Mas por que é que Deus, quando vai explicar para nós quem luta contra nós, faz questão de dizer, olha, quem vai lutar contra o povo que guarda os mandamentos de Deus e que tem o testemunho de Jesus, é o dragão que um dia foi a antiga serpente. Por que Deus faz isso? Só há uma razão. Deus quer que você se demore na Bíblia estudando como foi a estratégia, quais foram os métodos, quais foram os meios que Satanás usou lá no passado como serpente para fazer com que os nossos primeiros pais caíssem, para que então você entenda como é que Satanás vai trabalhar agora, no tempo final, nos dias em que nós estamos vivendo, para tentar minar a nossa fé e nos afastar da grande missão, do grande propósito que Ele tem para a nossa vida. Então, por conta disso, eu quero convidar você agora a abrir sua Bíblia lá no livro de Gênesis, no capítulo 3, para que nós possamos então identificar quais foram as estratégias, os métodos, os meios de engano que foram usados por Satanás para destruir os nossos primeiros pais e que ele usa também contra nós para tentar nos destruir. Abra sua Bíblia em Gênesis 3, eu sei que você já leu esse capítulo várias vezes, eu sei que você já estudou esse capítulo várias vezes. Se você tem o costume de virar o ano e começar o ano bíblico, todo dia 1º de janeiro, você lê Gênesis 3. Eu sei que você conhece essa história, mas hoje eu quero convidar você para analisar comigo esse texto, usando lentes espirituais distintas. O nosso objetivo ao estudarmos esse texto nessa manhã, é identificarmos aqui as estratégias de engano de Satanás. E talvez você consiga encontrar até mais do que eu, mas estudando esse texto, eu consegui identificar 5 estratégias de engano usadas por Satanás aqui. E eu quero estudar essas 5 estratégias com você. Então leia comigo aí, Gênesis capítulo 3, verso 1. Diz assim o texto: Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Preste atenção no que eu vou falar para você aqui. Nesse primeiro versículo, nós já conseguimos encontrar a primeira estratégia de engano de Satanás. E nós vamos chamar essa primeira estratégia de engano de falsos milagres. Falsos milagres. Talvez agora você olhe para mim e fale assim, mas pastor, onde estão os falsos milagres aqui nesse texto? Porque eu li e não encontrei. Você vai encontrar agora, preste atenção. Quantos de vocês que estão aí assistindo o culto já tiveram a oportunidade, alguns talvez infelicidade, de quem sabe fazer um acampamento dos desbravadores, caminhando no mato, ou mesmo visitando um zoológico, se depararem face a face com uma serpente? Quantos de vocês já tiveram essa oportunidade? É bem provável que todos. Agora a pergunta que eu vou te fazer, vai fazer você entender a minha pergunta. Quantos de vocês que ao se depararem com a serpente, ouviram a serpente falar com vocês? Quantos aí conseguiram conversar com a serpente? Certamente que ninguém. E por que você não falou com a serpente? Por que a serpente não falou com você? Porque serpente não fala. Isso significa que no momento em que a Eva chega diante da árvore do conhecimento do bem e do mal, se depara com uma linda serpente, comendo do fruto proibido, e aquela serpente falava, aquilo pareceu aos olhos de Eva como um milagre. Pareceu aquilo algo sobrenatural. Mas eu pergunto para você, era a serpente mesmo que estava falando com Eva? Era a própria serpente que estava conversando com Eva? É claro que não. O livro do Apocalipse nos revelou que a serpente é o mesmo dragão, é o diabo, é Satanás. Ou seja, aquilo não era um verdadeiro milagre, mas um falso milagre. Satanás estava utilizando a serpente como um médium. Agora deixa eu falar para você algo muito importante. Em Mateus capítulo 24, verso 24, a Bíblia diz que conforme o tempo estivesse se aproximando do fim, Jesus nos diz que Satanás trabalharia com tão grandes sinais e prodígios de mentira, que se possível fosse, enganaria até os escolhidos.
Isso significa que nós precisamos estar atentos aos falsos milagres, aos falsos sinais, às falsas manifestações espiritualistas que estão existindo em nossos dias. Dia após dia, abrem-se templos religiosos, pessoas se levantam pregando mensagens, anunciando curas, libertações, e esses lugares estão abarrotados de pessoas, porque parece que a nossa sociedade atual busca incessantemente a manifestação do sobrenatural. As pessoas estão em busca de cura, as pessoas estão em busca de libertação, as pessoas estão em busca de prosperidade, e elas afluem como multidões para receber aquilo que desejam. Mas há um problema nisso. Porque muitas vezes essas pessoas são motivadas por aquilo que querem receber do Senhor, mas não querem receber o próprio Senhor. E esse não é um problema apenas atual, não é algo que nós vivenciamos apenas em nossos dias, esse é um problema que ocorre há muito tempo. Vocês querem ver um exemplo? Abram a Bíblia de vocês aí, deixa marcado Gênesis 3, e abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 6. Abre lá, Evangelho de João, capítulo 6. E eu quero que você leia comigo o que estava acontecendo nos dias de Jesus. João, capítulo 6, eu quero que você leia comigo ali o verso 2. João, capítulo 6, verso 2. Deixa marcado aí Gênesis 3, João 6, 2. O texto diz assim, falando acerca de Jesus. Seguia-o, a Jesus, numerosa multidão. Estou lendo aqui na minha versão, você lê aí na sua para acompanhar. Seguia-o numerosa multidão, porque desejavam ser semelhantes a ele. É assim que está na tua versão aí? Não, né? Vamos ler de novo então? Seguia-o numerosa multidão, porque desejavam ser transformados por Jesus. É assim que está na sua versão aí? Também não. Como é que está então no texto? O texto diz, seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto o quê? Os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Por que então que a multidão seguia Jesus? Porque tinham visto os milagres, tinham visto os sinais maravilhosos, tinham visto as curas, tinham visto aquilo que Jesus podia oferecer. E a multidão começou a seguir Jesus por um motivo egoísta, por buscar coisas para si mesmo, por buscar benefícios próprios. Queriam aquilo que Jesus tinha para oferecer, mas não queriam o próprio Senhor Jesus. O que essas pessoas pensavam é assim, esse é o rei que nós queremos para nós. Porque se nós ficarmos feridos na guerra, ele nos cura. Se nós ficarmos doentes, ele também nos cura. Se nós estivermos com falta de recursos financeiros, ele manda você pescar um peixe e tirar a moeda de dentro da boca do peixe. Esse é o rei que eu quero para a minha vida. Porque se a minha família estiver passando necessidade, ele pega o pão e multiplica o pão, ele pega o peixe e multiplica o peixe. Só que Jesus, queridos amigos, ele não era um ser humano comum. Jesus era Deus manifesto em carne. E Jesus compreendia aquilo que ia dentro do coração da multidão. E quando Jesus percebeu que a multidão o estava seguindo não porque entendiam o que era o Evangelho, não porque desejavam ser transformados, mas porque queriam bênçãos físicas e materiais, a Bíblia diz que Jesus começa aqui nesse capítulo a fazer uma aplicação prática do Evangelho para a vida da multidão. Nós não temos tempo de ler todo esse capítulo, quero deixar isso como uma lição de casa para você. Mas se você ler esse capítulo, você vai perceber que à medida em que Jesus começa a conversar com a multidão, ele diz assim, eu sei que vocês estão me seguindo, porque vocês comeram do pão que eu multipliquei e se fartaram. Mas deixa eu dizer uma verdade importante para vocês, eu sou o pão da vida, quem de mim se alimenta viverá por mim e eu viverei por ele. Jesus começou a mostrar a beleza do Evangelho. Jesus começou a mostrar para aquelas pessoas, para aquela multidão, que o maior de todos os milagres não é a cura de um enfermo, não é a multiplicação dos pães e dos peixes, mas que o maior de todos os milagres é a transformação da vida de uma pessoa. E quando Jesus começa a aplicar na prática o Evangelho, e mostrar que o Evangelho é mais do que pedir, que o Evangelho é receber a maior de todas as bênçãos, essa transformação, é receber Cristo no coração. Quando Jesus termina de apresentar esse sermão tão maravilhoso, o versículo 60 nos diz qual foi a resposta da multidão. Leia aí comigo, versículo 60, diz assim, muitos dos seus discípulos, não poucos, muitos. E reparem que não está dizendo muitos da multidão, está dizendo muitos dos seus discípulos, aqueles que eram discipulados pelo mestre, tendo ouvido tais palavras, disseram, duro
duro é este discurso, quem o pode ouvir? Jesus, enquanto o Senhor estava curando, estava bom demais. Enquanto a gente trazia os doentes, o Senhor resolvia os problemas. Enquanto a gente pedia dinheiro e o Senhor dava. Enquanto a gente precisava de alimento, o Senhor multiplicava. Aí está ótimo. Mas agora o Senhor quer que eu mude de vida? Aí o Senhor já está exigindo demais. Eu quero continuar sendo do jeito que eu sou. Eu quero tudo que o Senhor tem para dar, mas não quero me sacrificar em prol do Senhor. Era basicamente isso que a multidão pensava. E o resultado no versículo 66 diz assim, à vista disso, muitos dos seus discípulos, muitos o abandonaram e já não andavam com ele. Não estavam dispostos a entregar-se por completo a Deus para ter uma transformação genuína de vida. Queridos amigos, não há problema nenhum em nós buscarmos a Deus pela cura. Devemos fazer isso. Temos orado aqui incessantemente pelos nossos queridos amigos e irmãos que estão enfermos, como por exemplo é o caso da nossa querida irmã Estela Mares. Temos que orar, temos que pedir cura. Estamos passando por uma crise no Brasil, não há problema nenhum você pedir para que Deus mantenha a sua empresa, não há problema nisso. Mas sabe qual é o problema, amigos? O problema é quando nós só buscamos a Deus quando estamos passando por algum conflito ou necessidade. A minha pergunta que eu quero fazer para você agora é a seguinte: quanto tempo faz que você não se ajoelha diante de Deus e clama a Deus e chora diante de Deus para vencer um pecado acariciado? Quanto tempo faz que você não busca a Deus de todo o teu coração, pedindo assim: Senhor, transforme meu temperamento, mude meu jeito de ser, me ajude a ser uma luz para as pessoas com quem eu entro em contato? Há um problema, queridos amigos, quando nós buscamos a Deus só para resolver os nossos problemas pessoais, os nossos problemas financeiros, os nossos problemas de saúde, e não o buscamos para o maior de todos os milagres, que é a transformação da vida. Eu quero incentivar você, querida amiga e querido amigo, a buscar o Senhor de todo o coração, a clamar a Ele pelos problemas pessoais como saúde, como finanças e outros aspectos mais, mas além disso clamar ao Senhor pela transformação de vida. Porque as pessoas que estão buscando a Jesus unicamente porque querem receber bênçãos financeiras, porque querem receber curas, estão correndo um risco de serem enganados no tempo final. Porque a Bíblia diz que Satanás operará prodígios de mentira. Satanás coloca uma doença e ele mesmo tira, para parecer que foi Deus que curou. Satanás faz com que as pessoas tenham prosperidade, ele faz isso também. Mas tem uma coisa que Satanás não pode fazer, que é transformar a sua vida. Isso somente o poder do nosso Senhor Jesus Cristo pode realizar. Vamos voltar então para Gênesis capítulo 3. Vamos para a nossa segunda estratégia de engano. Gênesis capítulo 3, vamos ler novamente o verso 1. O texto diz assim: mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Você percebe aqui que Satanás faz parecer que ele está citando a palavra de Deus? Se a primeira estratégia de engano de Satanás são os falsos milagres, a segunda estratégia de engano de Satanás, usada aqui contra Eva e contra os nossos primeiros pais, foi citar a palavra de Deus de maneira distorcida. Queridos amigos, o nosso arqui-inimigo, Satanás, é um profundo conhecedor das Sagradas Escrituras. Satanás estuda a Bíblia, mas ele não estuda a Bíblia porque ele quer encontrar a salvação, obviamente que não. O motivo pelo qual Satanás estuda a Bíblia é para poder distorcer o texto e usar o texto de uma maneira que possa desviar as pessoas do caminho da verdade. Nesse caso aqui, o objetivo de Satanás foi semear a desconfiança no coração de Eva acerca da palavra que Deus havia dito. Satanás é especialista em distorcer a Bíblia, em tirar do contexto, em criar falsas doutrinas, em desviar as pessoas dos caminhos da verdade. Não é à toa que o livro de 1 Timóteo, capítulo 4, diz que nos últimos dias alguns apostatariam da fé, abandonariam os princípios bíblicos por darem ouvidos a doutrinas enganadoras, a ensinamentos de demônios. Satanás elabora seus ensinos e compartilha com as pessoas, e quando as pessoas não estão firmadas na Bíblia, acabam acreditando nos enganos de Satanás. É por isso que nós precisamos dedicar tempo para o estudo da Bíblia. É por isso que nós devemos dedicar tempo para meditar nas Sagradas Escrituras. A Bíblia, ela não deve ser lida igual você lê um jornal.
A Bíblia não deve ser lida igual a gente lê uma matéria qualquer na internet, no Facebook, não. Nós devemos estudar a Bíblia com cautela, examinarmos o texto sagrado, extrairmos do texto as verdades preciosas, porque se nós não fizermos isso, se nós não dedicarmos tempo para o estudo da Bíblia, nós corremos o risco de quando as falsas doutrinas chegarem, quando elas vierem, nós sermos enganados. Por isso precisamos estar atentos. Eu quero dar um exemplo para vocês dentro da Bíblia de como é que Satanás distorce a Bíblia. Vamos usar um exemplo aqui? Abra sua Bíblia aí, deixa de novo marcado Gênesis 3, em Mateus capítulo 4. Eu sei que você conhece a história de Mateus capítulo 4, e eu quero convidar você a avaliar comigo esse momento da história em que Satanás tenta Jesus. Jesus é levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado por Satanás. E quando Jesus chega no deserto, Satanás diz para ele, no verso 3, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. 40 dias sem comer, Jesus tinha o poder divino, ele podia transformar pedra em pão, uma terrível tentação. Mas a resposta de Jesus para Satanás, nesse momento da tentação, deve chamar sua atenção. Porque o verso 4 de Mateus 4, Jesus, porém, respondeu. Olha o que Jesus respondeu: está escrito. Como é que Jesus se defendeu do ataque de Satanás? Com aquilo que está escrito. Então aqui fica uma dica para você. Quando você estiver sendo fortemente tentado por Satanás, quando você estiver diante de uma situação tentadora, cite a palavra de Deus, use a palavra de Deus como um escudo. Como diz o Salmo 91, a tua verdade é pavês e escudo. A verdade, ela te protege. Jesus sabia disso e é por isso que ele usou a palavra de Deus. O salmista também sabia disso, porque ele disse, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E diz o verso 5 que Satanás entendeu o que Jesus fez. Satanás então pensou assim, olha, então quer dizer que Jesus quer se defender dos meus ataques usando a Bíblia? Então tudo bem. E diz o verso 5 que Satanás pega Jesus, leva até o pináculo do templo, e quando Jesus está no pináculo do templo, ele olha para Jesus no verso 6 e diz assim para Jesus, se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está o quê? Está escrito. Pergunta você, quem é que está agora citando a palavra de Deus? É Jesus? Não, é Satanás. Mas Satanás está usando a palavra de Deus para tocar o coração de Jesus? Para transformar Jesus? Não, para tentá-lo, para desviá-lo dos propósitos de Deus e do caminho que Deus tem para ele. Agora, você já parou para analisar qual foi o texto da Bíblia que Satanás citou aqui? Esse texto que Satanás citou é o texto do Salmo 91. Aquele salmo que muitas vezes as pessoas deixam aberta a Bíblia dentro de casa. Aquele salmo que às vezes as pessoas usam quando há uma manifestação do inimigo presente, para tentar expulsar o inimigo. Satanás conhece o Salmo 91. E ele cita o texto, quero que você leia comigo aqui, ó. Aos seus anjos ordenará teu respeito para que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçardes em alguma pedra. Sabe o que eu acho interessante? É que se você comparar o que está em Mateus 4, citado por Satanás, com o que está escrito no Salmo 91, você vai perceber que há uma diferença. Eu quero que você leia de novo em Mateus 4, e eu aqui, o pastor Lucas, vou ler no Salmo 91. E você vai pensar aí se está faltando alguma parte, se Satanás deixou de citar alguma parte do texto. Vou ler, Salmo 91, 11 e 12, você acompanha aí em Mateus 4. Diz assim, ó, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito para que te guardem. Até aí está tudo igual? Está, né? Agora olha o seguinte, o Salmo 91 continua assim, em todos os teus caminhos. Essa parte tem aí que Satanás citou? Não tem. E o texto no Salmo 91 continua assim, e eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Essa parte tem. Você reparou que Satanás tirou uma partezinha do texto? Mas qual parte foi que Satanás tirou do texto? A parte que diz, em todos os teus caminhos. Que caminhos são esses? Os caminhos de Deus. Ou seja, o Salmo 91 está dizendo assim, que Deus vai dar ordem para os anjos te guardarem, enquanto você estiver nos caminhos de Deus. Que quando você estiver fazendo a obra de Deus, fazendo a vontade de Deus, caminhando segundo os propósitos de Deus, Ele vai te guardar e te proteger de todo mal.
Mas Satanás tira essa parte chave do verso para fazer parecer para Jesus e também para você e para mim, que não importa o que você faça, não importa o caminho que você trilhe, não importa por onde você vá, Deus sempre vai estar te guardando. Mas não é isso que a verdade da Bíblia está ensinando. É assim que Satanás trabalha, distorcendo a palavra, aplicando de maneira incorreta para desviar as pessoas do caminho da verdade. No livro O Grande Conflito, e eu recomendo fortemente para você a leitura do livro O Grande Conflito. Uma vez eu ouvi alguém dizendo assim, que quem nunca leu O Grande Conflito ainda não pode considerar-se 100% e plenamente um adventista. Porque ali no Grande Conflito contém lições valiosas para nós, povo de Deus. E o capítulo 37 do Grande Conflito, eu quero dar uma dica para você de leitura sabática, você pode ler hoje à tarde inclusive, ele se chama Nossa Única Salvaguarda. E fala sobre os enganos satânicos do tempo do fim, isso que nós estamos vendo aqui agora. E lá diz que somente as pessoas que estiverem plenamente firmadas nas Escrituras é que conseguirão resistir aos enganos de Satanás. Que os enganos serão tão parecidos com a verdade, que se nós não estivermos plenamente firmados na Bíblia, nós não conseguiremos discernir a verdade do erro. Eu não sei quantos de vocês já tiveram a oportunidade de pegar uma nota de dinheiro, de real, falsa. Algumas são mais grossas assim, mais fáceis de identificar, mas quando é que a nota de dinheiro falsa, ela é mais enganadora? Quando ela mais se parece com a verdadeira. E é assim que Satanás trabalha também, colocando uma série de coisas que são verdades, mas inserindo uma gotinha de veneno para desviar do caminho da verdade. Precisamos estar atentos, amigos. Precisamos estudar a palavra de Deus, dedicarmos tempo para as Escrituras. Vamos voltar para Gênesis capítulo 3. Então, primeira estratégia de engano, falsos milagres. Segunda estratégia de engano, distorcer a palavra de Deus. E a terceira estratégia de engano que Satanás usa para nos desviar do caminho de Deus e do caminho da verdade, nós iremos chamar de sentimentalismo. Satanás trabalhando com o nosso sentimento, fazendo com que nós coloquemos o nosso sentimento acima da palavra de Deus para nos desviar da verdade. Olha como ele fez isso com Eva. Verso 3, ou melhor, vamos ler a partir do 2. Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Vocês percebem que Eva já estava confusa, né? Porque Deus não tinha dito que não era nem para tocar, Deus tinha dito que não era para comer. Mas agora ela acrescenta coisas à palavra de Deus. Quando Satanás distorce a palavra de Deus para Eva, Eva começa a interpretar a palavra de Deus de maneira incorreta. Verso 4, então a serpente disse à mulher, preste atenção, é certo que não morrereis, é porque Deus sabe que no dia em que você comer desse fruto, os seus olhos se abrirão e você será como Deus, conhecedora do bem e do mal. Eva, você acha mesmo que Deus vai te matar? Para com isso, Eva, Deus não é assim não. Na verdade, sabe o que acontece? Deus está falando para você não comer desse fruto, é porque Ele sabe que se você comer, você vai ser igual a Ele. Conhecedora do bem e do mal. E quando Eva escuta essas insinuações da serpente, Eva começa a raciocinar. E o pensamento de Eva começa a ser contaminado pelo pecado. Eva começa a permitir que um sentimento contrário à vontade de Deus tome conta do coração dela. E ela começa a pensar, então quer dizer que Deus está me privando de algo que vai ser bom para mim? Quer dizer que as restrições que Deus me deu em sua palavra não são coerentes? Deus está me privando de coisas que podem me fazer feliz? E o coração da Eva se abriu para as insinuações de Satanás, foi contaminado pelo vírus do pecado. E quando Eva agiu com base em seu sentimento, agiu contrária à palavra de Deus. Deixa eu contar uma coisa para você. O primeiro pecado da humanidade não foi comer do fruto da árvore proibida. Comer do fruto da árvore proibida foi uma demonstração externa de uma corrupção que havia acontecido internamente. Eva abriu seu coração para Satanás, o coração foi contaminado pelo pecado, pelo vírus do pecado, e isso fez com que ela cometesse então o ato pecaminoso. E o que é que acontece conosco quando nós damos vazão aos nossos sentimentos naturais do nosso coração? O mesmo que aconteceu com Eva. Nós pecamos, nós nos desviamos do caminho de Deus, nós nos afastamos dos propósitos que Deus tem para a nossa vida. É assim que acontece. Tente, por exemplo, tomar decisões quando você está com raiva.
Vão dar certo? Experimenta um dia que o seu filho tirar você do sério e repreendê-lo naquele exato momento que você está irado. A repreensão vai ser adequada? Você vai repreender com amor e com firmeza ao mesmo tempo? É provável que não. E o resultado dessa repreensão vai ser bom ou vai ser ruim? Provavelmente mais negativo do que positivo. Experimente tomar suas decisões quando você toma essa decisão baseada no medo, baseado na ansiedade, baseado no estresse, baseado no sentimento corrupto do coração humano. Jeremias capítulo 17, verso 9, diz que enganoso é o coração do homem e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Jesus também, em Mateus capítulo 15, verso 19, diz que é do coração do ser humano que procedem os maus pensamentos e que nos levam a praticar o adultério, a prostituição, o assassinato. Procede do nosso coração corrompido, porque os nossos desejos naturais, eles são contrários à vontade de Deus. Os nossos sentimentos, eles devem estar debaixo do controle da razão. E a nossa razão deve estar pautada, centrada, organizada, através daquilo que está escrito nas Sagradas Escrituras. Quando nós agimos por sentimento, nós falhamos e nos desviamos do caminho de Deus. Recentemente uma pessoa disse assim, olha, eu estou largando a igreja. Estou largando a igreja porque a igreja está me impedindo de fazer várias coisas que eu gosto. Eu não estou fazendo tal coisa porque a igreja não deixa. Eu não estou fazendo outra coisa porque a igreja não deixa. E sabe qual foi o meu pensamento na hora? Foi o seguinte, se você está deixando de fazer qualquer coisa por causa da igreja, faça. Porque a sua motivação está errada. Você não deve fazer ou deixar de fazer alguma coisa por causa da instituição religiosa a qual você pertence. Você deve fazer ou deixar de fazer alguma coisa por causa do Senhor Jesus Cristo, por causa do Evangelho, por causa da missão que Ele te confiou. E quando você olha para Jesus, você nunca vai achar que algum sacrifício que você faz vai ser grande demais. Porque o maior de todos os sacrifícios foi aquele que Jesus fez no Calvário, descendo do céu à terra, revestindo sua humanidade com o manto revestindo sua divindade com o manto da humanidade, colocando sobre si uma coroa de espinhos, sendo pregado na cruz, deixando a adoração dos anjos para ser maltratado aqui na terra e morrendo na cruz em seu e em meu favor. Esse foi o maior de todos os sacrifícios. E quando nós contemplamos esse maravilhoso sacrifício de Jesus, nunca acharemos sacrificante demais os sacrifícios que nós fazemos em prol do nosso Senhor. A motivação deve ser sempre o nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos voltar para o texto bíblico então, Gênesis 3, nós vimos então a primeira, que são falsos milagres, a segunda, a distorção na palavra, a terceira, o sentimentalismo se sobrepondo ao que diz a palavra de Deus, e a quarta, a estratégia de engano de Satanás. Eu quero que você perceba, à medida que nós iremos ler o verso 6, eu quero que você perceba como é que Satanás faz uso dos nossos 5 sentidos para nos desviar dos propósitos de Deus. 5 sentidos: visão, olfato, tato, paladar e qual? Visão, olfato, tato, paladar e audição. Pronto. A equipe me ajudou aqui, às vezes falha a memória, né? Esses 5 sentidos são chamados por Ellen White de as avenidas da alma. Porque são através desses 5 sentidos que o Espírito Santo se comunica com a gente. Mas são através desses 5 sentidos que o inimigo de Deus tenta ter acesso ao nosso coração. E nós precisamos vigiar as entradas da alma. O que aconteceu primeiro aqui no texto bíblico? Aconteceu o seguinte: Eva deu ouvidos para as insinuações da serpente, a audição. Agora olha a segunda coisa, verso 6. Vendo, qual é esse sentido? Visão. Vendo a mulher que a árvore era boa para si comer, qual que é esse sentido? Paladar. Agradável aos olhos, visão, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do fruto, olha o tato aí, e comeu e deu também ao marido e ele comeu. Os 5 sentidos estão envolvidos aqui nessa passagem bíblica. Mas eu quero chamar a atenção sua para a primeira parte do verso 6. Porque eu quero que você raciocine comigo o seguinte: Deus tinha dito que era bom para Eva comer do fruto da árvore proibida, ou tinha dito que não era bom ela comer, porque se ela comesse ela morreria? Deus tinha dito que não era bom comer do fruto da árvore proibida.
Mas tão logo Eva dá ouvido para as insinuações da serpente, olha o que diz o início do verso 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer. A árvore não era boa para se comer. Mas quando Eva ouve as alegações de Satanás, ela passa a olhar aquilo que Deus condena como se fosse bom e aceitável. Por isso nós precisamos tomar muito cuidado com aquilo que nós ouvimos, com as conversas que nós praticamos, com aquilo que nós escutamos e permitimos que entre na nossa mente. Porque aquilo que nós ouvimos pode alterar os nossos sentidos, a ponto de nós olharmos aquilo que Deus condena como se fosse algo natural. A mesma coisa se passa com a nossa visão. Que tipo de coisas que nós temos assistido? Que tipo de coisas que nós temos visto? Quais as coisas que nós temos colocado lá diante da nossa família para ser assistido por todos? São coisas que nos edificam espiritualmente ou são coisas que nos atrapalham espiritualmente? Sabe, o nosso cérebro, a nossa mente, tudo que a gente vê, a nossa mente entende que é real. Por exemplo, eu não recomendo filme de terror para ninguém, tá? Vou só usar um exemplo. Se você assiste, recomendo você não assistir mais. Mas imagine o seguinte, você está sentado no sofá da sua casa, de noite, você ainda apaga a luz para assistir o filme de terror, para dar aquele clima maior, e aí passa aquela cena de uma faca aparecendo na tela, uma mocinha correndo, dando um grito, e aquela musiquinha, tan, dan, dan, dan. Pergunto para você, como está o seu coração nessa hora? Como que ele está? Assim, ó. Mas por que seu coração está assim? É só um filme. Você sabe que aquilo não é real. Mas sabe o que aconteceu? Aconteceu que quando os seus olhos viram aquela cena, o seu cérebro identificou o perigo e mandou uma mensagem para o seu corpo, que liberou no seu corpo um excesso, uma quantidade grande de um hormônio chamado adrenalina. E para que serve o hormônio chamado adrenalina? Para alterar o seu sistema nervoso e te dar força e coragem para você fugir daquela cena de perigo. Mas na hora que você está assistindo o filme, você não vai fugir para lugar nenhum. Você continua sentado no seu sofá assistindo. E qual é o efeito daquele excesso de hormônio no seu organismo? Vai alterar o seu sistema nervoso, podendo causar ansiedade, podendo causar estresse. Aí o filme acaba, você está fazendo alguma coisa, a esposa faz uma pergunta e você responde a esposa com grosseria e você não sabe nem por que está sendo grosso daquele jeito. Mas é o efeito de algo que você viu. E aplique isso para outras coisas que a gente pode ver, para cenas de violência, para cenas de nudez. Por isso que Jesus disse e ampliou o entendimento do que era adultério. Que se você olhar com um olhar impuro, já adulterou. É uma corrupção mental que acontece. Nós precisamos vigiar a entrada da alma. Outra coisa que o texto bíblico fala aqui também é do paladar. Ai, pastor, mas comida não é questão de salvação. O que eu quero dizer para você é que tudo é espiritual para quem é espiritual. E aquilo que você come afeta sim a sua espiritualidade. Porque se você comer um alimento que não é saudável, que te causa um embotamento mental, você não terá a mesma sensibilidade para compreender as percepções do Espírito Santo em sua mente. E isso pode atrapalhar você em sua batalha contra o mal. É por isso que nós precisamos cuidar com aquilo que a gente ouve, com aquilo que a gente vê, com aquilo que a gente come, porque todas essas coisas nos afetam no âmbito espiritual. A regra deve ser a de Filipenses 4. Tudo que é bom, tudo que é amável, tudo que é puro, tudo que é nobre, tudo que é de boa fama, deve ser isso que deve ocupar o nosso pensamento. Vamos então para a quinta estratégia e última de engano de Satanás. Ela está no final do verso 6. E o final do verso 6 diz assim, que Eva tomou do fruto e comeu. E deu também ao marido e ele comeu. A quinta estratégia de engano de Satanás é usar pessoas que são próximas a você para tentar te desviar do caminho da verdade. Tão logo Eva cede à tentação de Satanás e ela se torna um instrumento de Satanás para levar o seu marido à queda. E isso é uma mensagem importante para nós, porque quando nós cedemos à tentação, nós podemos ser instrumentos do inimigo para levarmos outras pessoas à tentação. Então, esposa, preste atenção no que eu vou dizer para você agora. Se você for uma mulher que não se consagre, seu marido for um homem de consagração, o seu mau exemplo pode arruinar a sua família. Maridos, acharam que não ia sobrar para vocês, né?
Na verdade, as mulheres são muito mais espirituais do que os homens. Isso é o que acontece em geral. Então, marido, se a sua mulher for uma mulher no altar, consagrada, uma mulher de oração, mas você não, você pode ser a ruína espiritual da casa. Pais, você pode vir à igreja com roupa bonita, professar a fé na verdade bíblica, mas se a religião não for vivida dentro do lar, os nossos filhos não vão querer seguir os caminhos que nós estamos seguindo. Nós precisamos viver o evangelho dentro do lar. E se por um lado a falta de consagração pode ser uma maldição, por outro lado a consagração pode ser uma bênção. Aliás, não só pode, será uma bênção, porque o apóstolo Paulo diz que a mulher santificada santifica o marido incrédulo. O esposo que se dedica a Deus de todo o coração, ele é uma bênção para a sua família. Os filhos seguem o caminho deles. Filhos consagrados a Deus motivam os pais para seguirem os seus caminhos. Queridos amigos, a grande obra de Deus e o grande plano de Deus é que você seja uma bênção, em primeiro lugar para a sua família, em segundo lugar para toda a sociedade. Deus tem um plano, uma missão especial para você, então se consagre a Deus de todo o coração, viva os sonhos de Deus para você, viva os propósitos de Deus, esses planos tão maravilhosos que Ele tem para a sua vida. E eu não poderia terminar essa mensagem sem falar sobre a parte que para mim é a mais importante de todas. Pastor, não gravei algumas das estratégias, não consegui anotar, você pode até assistir depois, mas você não pode esquecer disso que eu vou falar agora. Você pode tentar lutar contra os falsos milagres de Satanás, contra a distorção na palavra, contra o sentimentalismo, vigiar as avenidas da alma, não ser uma maldição, mas se você fizer tudo isso sozinho, eu garanto para você que você vai fracassar. Porque Satanás é mais forte do que nós. Nosso corpo está contaminado pelo pecado. Nós vamos cair. Mas há um segredo para a vitória contra Satanás. E esse segredo se encontra no versículo 15 de Gênesis 3. Essa é a primeira profecia messiânica da Bíblia. E sabe o que diz no verso 15? Diz mais ou menos assim: Satanás, você acha que você se tornou amigo dos seres humanos, que eles se contaminaram igual você e seguirão os mesmos caminhos que você. Mas Deus olha para a serpente e diz assim: um dia nascerá um descendente da mulher que esmagará a sua cabeça. Esse descendente é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele veio a esta terra, Ele sofreu todas as tentações que você e eu sofremos. Ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, diz o livro de Hebreus, mas com uma diferença: Ele foi sem pecado, nunca cedeu à tentação, venceu todas as tentações, e o poder que Ele obteve ao vencer as tentações, Ele compartilha com você e comigo, para que nós também sejamos vitoriosos nas tentações contra o nosso grande inimigo Satanás. Então eu quero te incentivar, minha querida amiga e meu querido amigo, a colocar todas as suas forças e suas disposições aos cuidados das mãos do nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele diz: aquele que vem a mim, de nenhuma maneira o lançarei fora. Jesus é aquele que está ao seu lado, Jesus é aquele que te sustenta com seus poderosos braços, Jesus é aquele que te toma com sua mão direita e te conduz para conduzir os propósitos tão especiais que Ele planejou desde antemão, desde a construção do mundo, para a sua vida, para a sua família, para o seu lar. Confie nesse Senhor Jesus, porque o inimigo que tenta estabelecer essas estratégias contra a nossa vida é um inimigo derrotado, um inimigo vencido, e todo aquele que está ao lado de Jesus será vencedor. Eu me lembro muito daquela passagem de Apocalipse 14, que diz que todos aqueles que estiverem com o Cordeiro serão vencedores. Jesus te convida a estar junto dele. Jesus te convida para fazer parte do plano que Ele tem para você. E Ele também pede para que você dê entrada na sua vida, no seu lar, no seu coração, para que Ele faça morada em você e para que Ele possa viver intensamente através de você os sonhos, os propósitos e os planos tão especiais que Ele tem para a sua vida. Esse é o meu desejo de todo o coração para você nessa manhã. Eu quero convidar você nesse momento a fechar os seus olhos e nós vamos fazer uma oração. Querido e amado Deus, nós vivemos em um tempo de muita dificuldade, em um tempo de provações, em um tempo de pestilências pelo ar espalhados, em um tempo em que a gente não consegue se reunir todo mundo junto para adorar o Teu nome. Mas, Senhor, nós queremos Te agradecer, porque mesmo nesse tempo de tribulação que nós estamos passando, temos sentido a Sua mão a conduzir os nossos passos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos tem ajudado a mantermos a nossa fé.
Obrigado, Senhor, porque diante das provações, nós temos um infalível ajudador, que não nos deixa lutar sozinhos com a tentação, e sermos afinal esmagados ao peso das provas. Obrigado, Senhor, porque o Senhor sempre está do nosso lado, e nós queremos nesse momento dedicar ao Senhor a nossa vida, o nosso coração, o nosso ser por completo, as nossas famílias, os nossos familiares, os nossos amigos. Queremos entregar todos eles em teu altar, Senhor, para que o Senhor nos use como instrumentos de amor, para compartilharmos com essas pessoas o teu maravilhoso evangelho, para que naquele grande dia, quando o Senhor Jesus voltar, nós todos estejamos preparados. Essa é a bênção que nós te pedimos nessa manhã, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém.